Graça e paz. Vai tudo bem contigo? Aleluia. Nós estamos nesse mês de junho com essa série Venha o Teu Reino. E hoje é o último domingo desse mês e coube a nós estarmos finalizando essa série. Nosso apóstolo, ele está em Dourados, ministrando ali. Agora pela manhã também está trazendo um ensinamento para toda a liderança dos pastores que ele dá cobertura ali. E que você esteja orando pelo nosso apóstolo dentro da sua chamada apostólica. Amém? Hoje o tema que nós vamos abordar é a linguagem do reino de Deus. Diga: a linguagem do reino de Deus. Quando a gente olha para os países, às vezes pessoas vêm nos visitar e quando de repente você olha o biotipo da pessoa e a língua que ela está falando, você já identifica de que país aquela pessoa é. Principalmente aqueles que são mais viajados. Às vezes você que não é tão viajado, às vezes tem alguma dificuldade nisso. Mas as pessoas são viajadas e convivem muito com as pessoas em vários países. Você começa a perceber que cada país as pessoas têm um biotipo e eles também têm uma linguagem. No reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem uma linguagem. Quem sabe você nem sabe qual é a linguagem do reino de Deus, mas nós vamos discorrer nessa manhã um pouco sobre isso. A palavra reino de Deus, ela é falada 68 vezes no Novo Testamento, em vários livros. E a palavra reino dos céus é falado 32 vezes somente no livro de Mateus, porque o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus. O foco principal do livro de Mateus foi realmente mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Então nós temos aí, dentro desse processo, 32 vezes no livro de Mateus, e todos os outros livros, todos os outros evangelhos, e mais as cartas paulinas de Pedro, fala reino de Deus. Mas tanto o reino de Deus como o reino dos céus é uma coisa só. Quando a gente olha para uma criança, e ela nasce, eu tenho a minha netinha, está com 2 anos e 4 meses, e ela está no processo de aprender a falar. E, geralmente a criança ela vai aprender a linguagem de acordo com seus pais, aquilo que seus pais ensinam, os avós, vai conversando. Eu sei que lá no passado, geralmente os pais, os avós, eles gostavam de falar até errado, porque a criança fala errado e os pais achavam aquilo engraçado e também falavam errado para as crianças. Mas essa nova geração, ela tem cortado isso. Dá uma tesourada nos avós que querem, às vezes, ensinar de alguma forma errado, mas eles querem ensinar a palavra correta, para que a criança aprenda a linguagem. Dependendo do ambiente onde essa criança ela convive, se ela convive num ambiente onde as pessoas, a linguagem das pessoas é muito chula, ela vai aprender esse tipo de linguagem. Se o ambiente que ela convive são de pessoas que têm uma linguagem erudita, é ali que ela vai aprender essa linguagem. E às vezes convive num ambiente de uma linguagem popular e ali ela também vai aprender esse tipo de linguagem. Quando nascemos no reino de Deus, nós também precisamos aprender a linguagem que é dita no reino de Deus. Qual é essa linguagem? Aí alguns podem falar espirituais, é a língua dos anjos, mas não tem nada a ver. E nós vamos discorrer um pouco sobre alguns textos, para falar um pouco sobre isso. Porque quando você nasce de novo dentro de você, você nasceu de novo, você a partir daquele momento, seu espírito, ele faz parte do reino de Deus. No entanto, a sua alma e o seu corpo, eles estão totalmente inseridos dentro de um contexto da sociedade onde você mora, no caso nós, o Brasil, e mais especificamente em Campo Grande. Então, dependendo do ambiente que você convive ou que você aprendeu toda uma linguagem,
De repente você é uma pessoa que xinga muito, fala muito palavrão, é uma pessoa muito irada, é uma pessoa que não consegue medir as suas palavras, e de repente você nasce de novo, e dentro de você gera um conflito, porque de repente você está até como discipulador, de repente você solta um palavrão, opa, meu líder, desculpa. E algumas pessoas riem porque já fizeram isso, né? Então, dentro desse processo, por quê? É um processo. Diga, a vida cristã é um processo. Então, dentro desse processo, a gente vai aprendendo. E à medida que você vai convivendo com seus pais espirituais, que seja o seu discipulador, ele vai começar a ensinar algumas coisas para você. À medida que você vem à casa do Senhor, você vai aprendendo uma nova linguagem. À medida que você vai na cela, você vai aprendendo uma nova linguagem. Porque à medida que você convive com as pessoas, você vai percebendo que a sua linguagem está totalmente fora daquilo que é o padrão no reino de Deus. E nós vamos ler alguns textos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos 7:20, ou acompanhe no telão. Marcos 7:20 diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui é Jesus que está falando, e ele fala que é o que sai do homem que contamina o homem. Mas por que isso que sai? Porque pensamentos geram palavras. Diga, pensamentos geram palavras. Palavras geram atitudes. Atitudes geram hábitos. E hábitos geram seu destino. E quando a gente pensa que pensamentos, eles geram palavras, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque ali, especificamente, é nos seus pensamentos que começa tudo. E os pensamentos, o apóstolo Paulo diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Existem muitas vozes no mundo, muitas formas de linguagem, mas nenhuma é sem sentido. Mas quando a gente fala dos nossos pensamentos, só existe duas fontes. Apesar de ter muitas vozes, só existe duas fontes. Uma é a fonte do inferno, de Satanás, e a outra é a fonte divina. E a pergunta que você deve fazer a você mesmo é: de onde está vindo esse pensamento? Diga isso. Às vezes tem duas pessoas conversando e elas olham para você e voltam a conversar. O que você começa a pensar? De onde está vindo esse pensamento? De Deus ou do diabo? De repente você sente uma dorzinha, e aí os seus pensamentos sobem, e aí você fica apavorado. Eu me recordo de uma pessoa que ele disse que às vezes ele entrava no banheiro e ele tinha costume de ler. E quando ele sentava no vaso, ele fazia isso, para ler. Quando ele terminava, ele olhava e a perna dele tinha 2 marcas vermelhas, por causa do esforço. E aí ele ficava perturbado. O que está acontecendo comigo? Sabe onde ele ia parar? No hospital. Simplesmente porque uma marca, porque falou, isso é um câncer. Ele começava a ficar apavorado, e eu tenho que resolver. E não é uma criança, uma pessoa de mais de 50 anos. Então, pensamentos, eles vão definir o seu destino, porque é um processo dentro desses pensamentos que vão. Então, quando Jesus fala que aquilo que sai é o que contamina, por quê? Porque tudo que sai começou com um pensamento.
Um ladrão que vai assaltar uma casa começou com um pensamento. Um homem que vai cometer um adultério começa com um pensamento. Tudo o que a gente vai fazer, agora nós tivemos o momento da oferta, e muitas pessoas foram tomadas pelo pensamento de avareza, e dentro disso aí, elas se fecham para esse momento. Então, o pensamento ele acaba regendo a sua vida. Um outro texto que eu quero ler está em Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, ou do seu interior, fala a boca. A boca ela vai falar exatamente de tudo aquilo que está borbulhando dentro de você. Você, às vezes, pode estar num lugar e não está, porque a sua mente está funcionando ali a todo vapor, você pensando nas contas que tem para pagar, nas dívidas que não cessam, situações que você tem que resolver, um problema médico, não sei qual é a situação, ou o seu casamento que está indo para o ralo, mas a sua mente acaba ficando perturbada e você parece que fica ali cozinhando aqueles pensamentos. Provérbios 18:20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, tudo o que falamos é uma semente. E tudo que falamos, se é uma semente, ela vai produzir um fruto. E esse fruto que ela pode produzir pode ser um fruto bom, ou um fruto ruim. Tudo vai depender exatamente da maneira como você se expressa, da maneira como você lida com as pessoas à sua volta. Então, da abundância da boca fala o coração. E o que está abundando dentro de você? Quais são as coisas que tomam o seu pensamento? Hoje as redes sociais, elas têm tomado o tempo de muitas pessoas. E as pessoas às vezes ficam mais ligadas nas redes sociais, simplesmente surfando aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, participa de grupos que às vezes são benéficos, outros participam de grupos que em vez de te acrescentar alguma coisa, ele só vai destruir aquilo que está dentro de você. Tiago 3,6 não está aí no texto, mas é só a parte B. A língua é como um fogo. Diga, a língua é como um fogo. Então, a gente precisa cuidar a nossa língua. E Tiago ele fala que a língua ela pode incendiar uma floresta. Uma fofoca, ela pode destruir um casamento. Uma fofoca pode destruir uma igreja. Uma fofoca pode destruir uma célula. Uma fofoca pode destruir várias famílias. Então, cuidado com aquilo que você fala. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você fala. Efésios 4:29, há uma recomendação do apóstolo Paulo dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, não sair é para não sair. Então, é sobre você vigiar. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E quando fala para não sairmos da nossa boca nenhuma palavra torpe, dependendo daquilo que você fala, você vai realmente causar um prejuízo enorme nas pessoas. Não é só o fato de você xingar, não é só o fato de você às vezes falar palavrão, mas dependendo do tipo de palavra que você solta, você não está edificando nenhum. E se você faz parte do reino de Deus ou do reino dos céus, você tem que ter uma linguagem que possa realmente edificar as pessoas, colocar as pessoas para cima.
levantar as pessoas. E esse tem que ser o nosso papel. Provérbios 22:6, algumas traduções dizem ensina, nessa aqui diz educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina ou educa a criança. Então, quando a gente fala sobre isso, educa a criança ou ensina a criança no caminho. E isso é muito interessante, porque algumas pessoas querem ensinar e educar simplesmente apontando, olha, daqui para São Paulo, você pega essa estrada, você faz assim, 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 e você vai chegar lá. Mas o texto, ele não diz isso para você apontar o caminho, ele diz, educa ou ensina a criança no caminho. Isso quer dizer, você vai com ela até São Paulo. Você vai conduzindo ela. Então, quando a gente olha para as pessoas que nasceram de novo no reino de Deus, o papel de um discipulador é exatamente isso, ajudar as pessoas a terem uma linguagem sã e irrepreensível. Porque esse tem que ser o papel nosso como cristãos. As pessoas vão olhar para você lá no seu local de trabalho e pela maneira como você fala, as pessoas vão perceber que você é diferente. E as pessoas vão perceber que existe algo diferente em você. Por causa do quê? Por causa da maneira como você fala. Se você é uma pessoa que tem incorporado dentro de você os princípios cristãos, se você é uma pessoa que já foi aprendendo realmente uma linguagem sã e irrepreensível, qualquer pessoa que chegar próximo de você, ele vai perceber que você é diferente. No entanto, tem pessoas que olham para você e pode às vezes, e espero que não esteja ninguém aqui nesse contexto, mas ele fala, Deus que me livre de ser crente que nem esse aí. Né? Infelizmente, a gente às vezes vê isso. Nós estávamos aqui quinta-feira no Só Homens de Verdade, e o pastor Miro falando que o gerente, um dos gerentes da VUT, hoje não contrata mais cristão, não contrata mais evangélico. Por quê? Por causa do mau testemunho de muitos. Então, isso é triste. É lamentável a gente saber que aquilo que nós deveríamos fazer para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, tem servido de escárnio. Então, por isso é importante que nós tenhamos uma linguagem alinhada à vontade de Deus. E dentro desse processo nós temos que renovar a nossa mente. Como renovamos nossa mente? Romanos 12. Romanos 12, 2. É um texto bastante conhecido. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz essa palavra falando sobre a renovação da mente. Não tem como você ter uma linguagem santa e irrepreensível e ter a linguagem do reino dos céus, do reino de Deus, se você não renovar a mente. A nossa mente, muitas vezes, ela fica aprisionada. Pastor, como que eu sei se a minha mente ela está renovada? Primeira coisa que você sabe se a sua mente está renovada é a palavra chamada esperança. Um homem, uma mulher de Deus que tem uma mente renovada é um homem que tem esperança. Sempre a esperança desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, é que tudo vai dar certo. Tem uma canção, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente... vocês sabem, né? Vai dar tudo certo. Fala para o seu irmão, vai dar tudo certo. E como que eu sei que a minha mente não está renovada? Tem a famosa e se? Você conhece e se? E se der tudo errado? O marido demora para chegar, o celular está desligado, você liga, ele não atende, já faz 1 hora e ele não chegou no horário, e aí o que você faz? Não, ele deve estar fazendo hora extra no trabalho, mas daqui a pouco ele chega. Não, as pessoas estão, e se
ele se acidentou? E se ele morreu? E se deu um infarto nele? E se, e aí a sua mente começa a ficar perturbada. Hã? E se for encontrar com a outra? E aí fica perturbada. Isso quer dizer que a sua mente não está renovada. Porque a sua mente, quando ela está renovada, você realmente tem esperança. E a esperança das coisas boas. O apóstolo Paulo fala que 3 coisas vão ficar: a fé, o amor e a esperança. Mas o maior deles é o amor. Então, nós precisamos ser cheios de esperança, sabendo que tudo vai dar certo. O nosso apóstolo, quando foi começar essa obra aqui, eu me recordo quando nós nos reunimos aqui, pensando no projeto da igreja. Ainda comentei sobre um outro projeto, mas ele já estava determinado a fazer esse projeto. Ele falou: não, vamos fazer isso aqui mesmo, tal. Amém. E começamos. E muitas pessoas falaram: e se não terminar em 4 meses? Teve um monte de gente que ficou assim. Eu me recordo que na quinta-feira, nós íamos mudar para cá no sábado. E eu estava aqui organizando, estava uma sujeira só aqui na quinta-feira. E algumas pessoas saíram de um evento que teve aqui e passaram aqui dentro para olhar. E se não ficar pronto? Vai estar pronto, olha como está. Mas no sábado estava tudo pronto. Então o que acontece? É você, e a esperança ela está alinhada à fé. Se você é uma pessoa que tem a mente renovada, você é uma pessoa que tem confiança. Primeiro ponto, esperança. Segundo ponto, confiança. Porque quando a gente confia, a gente não duvida. Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a sua confiança está totalmente em Deus. As coisas estão dando errado, você confia. E quando você confia, você sabe qual é o sentimento que entra dentro de você? Paz. Quando a gente confia, a gente está em paz. Imagine que você tem uma maleta, e dentro dessa maleta tem 100 mil reais. E você dá para uma pessoa guardar, mas você não confia tanto nessa pessoa. Você fica em paz? Você vai viajar e está lá perturbado. E se ele sumir com o meu dinheiro? Mas se você confia numa pessoa, você pode deixar e você sabe que quando você voltar, os 100 mil reais vai estar dentro da maleta. Então é assim que a gente tem que ter a confiança em Deus. Quando a gente coloca aquilo que nós almejamos e queremos diante de Deus, a gente tem a certeza que vai acontecer. Amém? Terceira coisa, que a fé é você, que a mente está renovada, é que você é rápido para perdoar. Quando você é ferido, quando você é machucado, quando as pessoas te ignoram, quando as pessoas falam mal de você, você tem um coração pronto para perdoar. Você está com a sua mente renovada. Sabe por quê? Porque não importa o que falam de você, não importa o que as pessoas dizem de você, você sabe quem você é em Deus. E se você sabe quem você é em Deus, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, não importa se eles estão cochichando no canto e olhando para você, não importa, porque você está pronto e você sabe que você é mais do que vencedor. Então, dentro desse processo, a gente precisa entrar numa dimensão onde a nossa mente ela passa por esse processo de renovação. E último ponto, se você tem uma mente renovada, você tem um coração grato. A gratidão é algo que Deus se agrada. Eu sei que Deus já abençoou muito a sua vida, quem você era e quem você é hoje. Mas tem pessoas que são ingratas. Tem pessoas que são insatisfeitas, nunca se satisfazem. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, sempre quer mais. Mas eu quero te dizer que o segredo de uma vida vitoriosa, de uma mente renovada, está na gratidão. Agradecer a Deus, porque você está vivo.
Agradecer a Deus porque você tem saúde, porque muitos estão num leito de hospital quase morrendo. Agradecer a Deus porque alguns estão lá no cemitério, sepultando seus entes queridos, e você está aqui respirando. Agradecer a Deus porque você tem um emprego, tem 16 milhões de pessoas desempregadas. Agradecer a Deus pelo seu patrão. Agradecer a Deus por essa igreja. Agradecer a Deus pelo apóstolo, pela visão de excelência que o nosso apóstolo tem. Você tem N motivos para agradecer a Deus. Então que você agradeça. Você acordou, levante e comece. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Porque amanhã não nos pertence. Quem aqui tem certeza que vai estar vivo aqui amanhã? E às vezes você está perturbado na sua alma com amanhã. Então, agradeça a Deus. Nós estávamos aqui no Homens de Verdade, e o Renan falando assim, todo homem, quando ele tem dívida, ele fica perturbado. Às vezes ele nem dorme à noite. Ele falou assim, mas eu falei, eu sei de uma pessoa que não fica preocupada se ele tem um monte de conta para pagar no outro dia. Ele falou, quem? Que morreu. Morreu, ele não tem mais essa preocupação, já era. Quem vai ter que se preocupar é os familiares. Que a conta ficou para os familiares pagar. Então, eu quero te dizer uma coisa. E quando eu falo isso, é exatamente aquilo que Paulo fala. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. Então, dentro disso aí, o apóstolo Paulo está dizendo que eu já morri. Então, se a sua mente está renovada e você faz parte do reino de Deus, você não vai ficar preocupado. Por quê? Porque você está escondido em Deus. Deus é a tua proteção. E você precisa chegar nesse nível. Fala para o seu irmão, você precisa chegar nesse nível. Qual é a linguagem do reino de Deus? A linguagem do reino de Deus é a linguagem da fé. Hebreus 11:6 projeta para mim. E a linguagem da fé é exatamente a linguagem que Deus entende. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, entenda que a linguagem do reino de Deus ou do reino dos céus é a linguagem da fé. Tudo o que Deus entende é um homem de fé, uma mulher de fé. E um homem de fé, uma mulher de fé é aquele que renovou a sua mente. Porque ele tem uma mente renovada e à medida que a sua mente... Isso é um processo. Você às vezes está na escalada, você está crescendo para isso. Tem horas que você titubeia. Existem momentos na minha vida que às vezes vêm pensamentos do inferno. Mas logo eu recobro a minha energia porque eu olho para Deus. O salmista no Salmo 121 diz, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E quando ele diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por quê? Porque Davi era um homem guerreiro. E ele está trazendo esse salmo dentro de um contexto de batalha. A batalha acontecia nos vales. Então, toda a batalha acontecia nos vales. Se você assiste filme, você vê o pessoal descendo aquelas montanhas e indo para o vale guerrear. E ele está no vale e ele fala, eleva os olhos para onde? Para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está esperando o socorro do homem. E esse é o problema de muitos de nós. Sempre estamos esperando o socorro do homem. Deus vai usar uma pessoa para te socorrer, sim. Mas a nossa esperança não pode estar no homem. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Deus vai usar alguém. Sim, Ele vai usar alguém. Mas a minha confiança, o meu socorro tem que vir do Senhor que fez o céu e a terra. Então que a sua mente esteja totalmente focada nisso. Que o seu socorro vem do Senhor. O apóstolo João, na sua carta 1 João, capítulo 5, deixa eu ver o versículo aqui. 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Põe o versículo 4.
Porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a linguagem no reino de Deus. Você quer viver uma vida vitoriosa? Você tem que desenvolver a linguagem da fé. Porque essa é a única linguagem que Deus entende. Quando um homem epiléptico, na verdade um homem tinha um filho epiléptico, e ele diz que, ora, o espírito, e ali era um demônio que assolava aquela criança, pegava aquele filho e jogava no fogo. Outra hora, jogava na água para o afogar. E aquele pai está desesperado, e ele chega diante dos discípulos e pede para os discípulos expulsar aquele demônio. E os discípulos ficam a noite toda e não conseguem expulsar o demônio. Jesus está no monte orando, Jesus desce. E quando Jesus desce, ele vê aquela situação, aquele tumulto, e ele pergunta o que está acontecendo. E aí o pai chega e conta: trouxe meu filho, mas os teus discípulos não puderam expulsar. E ele fala: ó geração incrédula. Por quê? Porque o que existe no mundo é incredulidade. Nós temos que sair desse sistema mundano de incredulidade e entrar no reino de Deus para falar a linguagem da fé. E aí o pai, coloque esse texto para mim. O pai apavorado, Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, se tu podes crer, tudo é possível. Diga: tudo é possível que crê. Então, não importa qual seja o teu problema, tudo é possível. Lá em Joel 3,10, a parte B diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga isso: diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez. Então, quando a gente diz, diga ao fraco, eu sou forte, ele está falando o quê? Forjar a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Quer dizer, eram agricultores, não estavam preparados para a guerra, mas eles fogem espada, vai lá para a forja e transforme o seu instrumento de trabalho em instrumento de guerra. E diga ao fraco, eu sou forte. O que Deus está dizendo? Que com Ele você é mais do que vencedor. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para vivermos num nível de excelência. Se for para viver na terra, olhando para aquilo que está acontecendo aqui, você é o mais miserável dos pecadores. Porque nós temos que sair dessa dimensão. Nós temos que ir para a quarta dimensão e entender que o Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas. Que o Deus que nós servimos, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E nós sabemos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada. Porque nós podemos as coisas. Você pode. Fala para o seu irmão, você pode muito mais do que você imagina que pode. Mas o que acontece? Muitas vezes o diabo usa alguém para dizer assim: quem você pensa que é? Você já ouviu isso? Você às vezes quer fazer algo e alguém chega: quem você pensa que é? Foi isso que falaram para Davi. Davi não deu nem bola. Quem você pensa que é Davi? Davi não deu bola e continuou e foi lá e venceu o gigante. Eu quero te dizer que é isso que você tem que fazer. É que nem a história da formiguinha, outros contam a história do sapinho, mas tanto faz a formiguinha como o sapinho. E tinha um monte muito alto e um monte de sapinho naquele concurso tentando subir e escorregava, não chegava. E à medida que eles iam descendo, as pessoas que iam subindo, os que iam descendo falavam: sapinho, todos aqueles que iam descendo falavam assim: olha, não tem jeito, não dá, é impossível, ninguém consegue. E de repente tem um sapinho que está indo, e ele chega no topo.
E aí todo mundo aplaudiu porque um sapinho conseguiu chegar. Todo mundo estava desistido. E aí chamaram o sapinho para dar ali o troféu para ele e foram perguntar para o sapinho como que ele conseguiu. Aí descobriram que o sapinho era surdo. Irmão, você tem que ser surdo para as coisas do inferno. Você tem que tampar os seus ouvidos para todas as palavras que o diabo usa a alguém, porque está cheio de pessoas para jogar você para baixo, está cheio de pessoas que querem colocar você no buraco. Mas você precisa entender, a apóstola Valnice, ela dizia uma frase: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga isso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E por isso nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. E eu quero que projete no telão e você vai falar. Eu vou falar meio rápido. Eu vou falar meio rápido. E se você quiser, acompanha comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, da miséria e de toda maldição. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. E agora deixa só eu falar para encurtar o tempo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados e redenção. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei de Deus no espírito de vida. Eu tenho a fé em Deus. Eu tenho a orientação de Deus. Eu tenho o consolo de Deus pela sua palavra. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a graça de Deus, a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis. Eu tenho poder para testemunhar, curar, expelir demônios. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Eu tenho a palavra de Deus que ilumina o caminho que devo andar. Eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Eu tenho a unção para prosperar, ser bem sucedido, com ou sem dinheiro. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso reinar em vida através de Jesus. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio do Espírito. Eu posso desfrutar da presença santa de Deus. Eu posso orar pelos enfermos. Eu posso amar e perdoar. Eu posso ler, ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar fruto. Eu posso multiplicar. Eu posso viver em paz, com saúde, livre das contaminações do mundo. Eu posso ligar e desligar coisas no céu. Eu posso pedir o que quiser segundo a vontade de Deus. Eu posso vencer na tribulação. Eu posso vencer na tentação. Eu posso andar na orientação do Espírito. Eu posso prevalecer contra as portas do inferno. Eu posso andar na graça e favor de Deus todos os dias. Eu posso testemunhar o poder do reino de Deus. Eu posso adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo. Eu posso viver dias do céu aqui na terra. Eu posso cantar, pular, dançar. Eu posso correr.